Prosseguindo na história de Israel, estamos na terceira parte, estudando o Reino Unido, o Reino Dividido, terceiro capítulo, digo. E dentro desse capítulo vamos à nossa última parte, a 10ª parte. O item 22, falar agora do rei Joacás, que substitui Josias. Olha, Josias morreu no ano 609 da era cristã, antes de Cristo, e Joacás reinou. Começou a reinar com 23 anos e reinou por 3 meses. Fez mal aos olhos do Senhor e foi preso pelo faraó Neco. Na volta da batalha contra os babilônios, o faraó Neco prendeu. Joacás não era o primogênito de Josias. 1 Crônicas 3,15 diz: e os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias e o quarto Salum, que é Joacás. Tá bom? Por que ele assumiu o governo, né? Ninguém sabe o que aconteceu com o primeiro filho dele, Joanã. Jeoaquim depois vai assumir o governo. Agora, por que o homem que era o quarto é que se torna o governador? Bom, ele acabou morto, acabou preso pelo faraó Neco. O item 23, eu comento aí, o faraó Neco governou o Egito, segundo a arqueologia, segundo a história, entre 660 e 593 a.C. Nos escritos egípcios é conhecido como Necão II ou Neco II. O item 24, vamos falar dessa batalha de Carquemes entre a Babilônia e o Egito. Ela é muito falada na história, ela é o momento da morte de Josias, é um ponto importante para nós. Eu coloquei a citação de 2 Reis 23, versículo 29 e 30, que diz: nos seus dias subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates. E o rei Josias foi-lhe ao encontro, e vendo ele, o matou em Megido. E seus servos o levaram morto de Megido e o trouxeram a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura. E o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o ungiram e o fizeram rei em lugar de seu pai. O comentário diz: a batalha de Carquemes recebe esse nome devido ao local onde ocorreu, na região de Carquemes, atual Turquia. O restante do exército assírio que fugiu no momento da conquista da cidade de Nínive pela Babilônia, em 612 a.C., esconderam-se nessa cidade, ou seja, os assírios que escaparam da conquista da cidade pelos babilônios fugiram para lá. Carquemes era uma importante cidade hitita, um dos maiores reinos nos dias dos patriarcas. Os assírios conseguiram uma aliança com os egípcios para combater os babilônios, liderada pelo ainda general Nabucodonosor. Em 605, Nabucodonosor atacou o exército egípcio e conquistou Carquemes, exterminando o que restou dos assírios. Aqui termina o reino assírio, vai desaparecer da história. E aí surge o rei Eliaquim, ou Jeoaquim, que nós vimos lá na sequência. Ele era o segundo filho de Josias, Jeoaquim. Seu reinado durou 11 anos, entre 608 e 597. O faraó Neco o fez rei e o chamou Jeoaquim, ou seja, o seu irmão foi tirado do trono, que tinha sido colocado pelo povo, e o faraó Neco que o colocou lá. É bem provável que houvesse uma rebelião se levantando em Israel. O povo elegeu o quarto filho de Josias, Salum, como rei em detrimento do primogênito que era Joanã. Mas não temos informação sobre esse príncipe, Joanã. Acredita-se que ele tenha morrido e a primogenitura passou para Jeoaquim. Esta pode ter sido a razão do faraó prender Joacás e estabelecer no trono Jeoaquim, o verdadeiro herdeiro do trono de Israel, após a provável morte de Joanã. Okay? Bom, o item 26, Jeoaquim se torna servo de Nabucodonosor. Eu separei aí 2 Reis 24, versículo 1, que diz:
Nos dias de Jeoaquim subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e Joaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se revoltou contra ele. Bom, a Babilônia era a grande dominadora do mundo nesse momento, né? A Síria caiu, eles tomaram Nínive, era uma cidade rica, então a Babilônia formou um reino com a Síria, na cidade de Nínive e as outras cidades, venceu a Síria e o Egito, tá ok? E era natural que a Babilônia quisesse agora invadir o Egito. Então, no caminho do Egito, quem estava lá? Era a Judéia. Então, primeiro ele chega e toma a Judéia. Parece que o rei simplesmente se rende, né? O comentário diz: como vencedor da batalha de Carquemes, o ainda general Nabucodonosor, seu pai Nabopolassar ainda reinava, né? Tomou posse da Judéia. Apesar do faraó Neco estabelecer Jeoaquim como rei de Israel, o rei da Babilônia tomou Jerusalém e Jeoaquim o serviu por 3 anos. Nabucodonosor tomou todas as terras, desde o Nilo até o Eufrates, como está em 2 Reis 24, versículo 7. Bom, depois, o item 27, eu coloco aí: Jeoaquim se revolta contra a Babilônia no 3º ano do seu reinado, em 605. Isso vai causar uma invasão, né? No item 28, Nabucodonosor invade a Judéia. Ou seja, a Judéia está próxima de seguir um caminho parecido com as 10 tribos do norte. Lembre-se que foi lá em 722, 723 que eles foram levados cativos, tá bom? Aqui, cerca de 130 anos, 120 anos depois, Judá vai ser levado cativo para a Babilônia. Segundo Reis 24, 2 diz: Deus enviou contra Jeoaquim as tropas dos caldeus, que é Nabucodonosor, né? E as tropas dos sírios, e as tropas dos moabitas, e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para o destruir, conforme a palavra de Yahvé falara pelo ministério de seus servos, os profetas. Bom, eles acabaram vencidos. E veja que os reis, eles sempre usavam uma coalizão. Quem é escravo? Quem é dominado? Quem é meu servo? Os sírios, os moabitas, os amonitas. Então falou: olha, vocês vão participar da guerra comigo contra a Judéia. E botava normalmente eles também para lutar na pior parte. Ok? O comentário prossegue: esta revolta causou a primeira das 3 levas de cativos, quando Daniel teria sido levado. Isso é evidenciado porque Daniel capítulo 1, versículo 1 a 6. Por quê? Vocês vão encontrar livros que dizem que nessa época não houve cativos. Tá bom? Só que Nabucodonosor, ele tinha assumido o reino em 605 a.C., na morte do seu pai Nabopolassar. Tá bom? E Daniel, lá no capítulo 1, pode ler do versículo 1 a 6, ele diz que este era o 2º ano do reinado de Nabucodonosor. E no capítulo 2, Nabucodonosor tem uma revelação no 2º ano do seu reinado. Então, nesse período, foi levado cativo, sim. Daniel está dizendo que ele estava cativo lá na Babilônia, porque os outros cativos vão ocorrer no ano 597. 597 já era o 11º ano do reinado de Nabucodonosor. Desculpe, o 9º ano do reinado de Nabucodonosor. O comentário prossegue: Jeremias diz que este era o ano 4º de Jeoaquim e diz que o cativeiro deverá durar 70 anos. A morte de Nabopolassar. Em 605 a.C., enquanto Nabucodonosor invadia Jerusalém, seu pai morreu e ele retornou à Babilônia para assegurar a sucessão, porque às vezes tinha aqueles que cobiçavam o trono e queriam tomar, né? A morte do pai de Nabucodonosor e o seu retorno apressado à Babilônia evitou que Jeoaquim fosse levado cativo, né? Porque seria o natural ele se revoltar. Número 30, o reinado de Jeoaquim. Nos dias de Jeoaquim, Jeremias correu risco de vida por anunciar a verdadeira palavra de Deus, que era a palavra de juízo contra o povo e contra Jerusalém. Um outro profeta chamado Urias fugiu para o Egito, pois Jeoaquim planejou matá-lo.
Joaquim enviou homens ao Egito, capturou o profeta Urias e o matou. Em 603 a.C., no 5º ano do seu reinado, Joaquim rasgou o livro com as profecias de Jeremias contra Jerusalém. Está lá em Jeremias, capítulo 36, versículo 23. Aí coloquei aí uma figura, tá bom? Que é chamada Pedra Babilônica, citando o rei Joaquim. Então é interessante sempre nós termos uma citação da arqueologia sobre um homem bíblico, porque faz parte da história, né? O arqueólogo Robert Caldwell escavou as ruínas da Babilônia entre os anos 1899 e 1917 e encontrou tabuinhas com escrita cuneiforme babilônica que comprovava a existência desse rei. Essas tabuinhas foram datadas de 592 a.C., logo 5 anos após a prisão de Joaquim. Aí coloquei aí um texto dela que diz, né, 10 sila de azeite para o rei de Judá e Alquim, que seria Joaquim. 2, meio sila azeite para a descendência do rei Judá. 4 sila para 8 homens de Judá. Então o texto também diz depois, 1,5 sila azeite para 3 carpinteiros de Arvade, meio para cada um. 11,5 sila para 8 carpinteiros de Biblos, e 3,5 sila para 7 artesãos gregos, e meio sila para cada um. 10 sila para Lacuquino, o filho do rei de Judá, e 2,5 sila para os outros 5 filhos do rei de Judá. Ou seja, ele descreve mesmo que eles foram escravizados e de alguma maneira está aqui dizendo como seria a alimentação desses escravizados, né? Bom, depois de Joaquim, Joaquim assumiu o trono e ele foi chamado de Jeconias. Esse Jeconias é o homem que o profeta Jeremias vai dizer para ele que os descendentes dele não poderiam se assentar no trono. Por isso é que eu disse que a genealogia de Mateus, ela traça por Salomão e passa por esse Jeconias. Ela é a genealogia de José. José não era pai de Jesus, porque senão Jesus não tinha direito ao trono. Mas pela genealogia de Lucas, que é a de Maria, traça uma linha diferente, não passa por Joaquim, não passa por Josias, não passa por nenhum desses reis, não passa por Salomão, passa por um irmão de Salomão chamado Natã, filho de Davi. Ou seja, Jesus tem direito ao trono porque Maria era descendente de Davi. E eu já vi rabinos falando o seguinte, Jesus não tem direito ao trono porque ele teria direito ao trono só por uma mulher, que era Maria. E a tradição judaica não aceita um descendente de mulher apenas judia, tem que ser de um judeu. Pois bem, mas esses rabinos, eles precisam se converter, eles precisam estudar mais as escrituras. Porque lá no livro de Gênesis, no que eles chamam de Atadak, né? O Antigo Testamento dele, lá no livro de Gênesis, diz que o Salvador queria desfazer a obra da serpente, ele seria semente da mulher. Ou seja, a profecia diz que o Messias nasceria com uma referência feminina e não uma referência masculina. Então esse rabino precisa estudar mais as escrituras. Bom, sobre Joaquim está escrito, Joaquim teve 2 filhos, Joaquim, também chamado de Jeconias, e um segundo filho chamado Zedequias. Então esse Joaquim é que assume o trono. E os filhos de Joaquim, Jeconias, seu filho, e Zedequias, seu filho. Quando Joaquim morreu, seu filho Joaquim reinou em seu lugar. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou apenas 3 meses, no ano 597. Joaquim se rendeu e foi preso no 8º ano do reinado de Nabucodonosor. Essa é a segunda leva de cativos, quando 10.000 israelitas foram presos e levados para a Babilônia. Está lá em 2 Reis 24. Em Jeremias 22 ele diz, portanto assim diz Yahvé acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá.
Falei contigo da tua prosperidade, mas tu disseste, não ouvirei. Este é o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca destes ouvidos à minha voz. Vivo eu, diz Yahvé, que ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, eu dali te arrancaria. Jeremias anuncia o fim do reinado da casa de Salomão. Jeconias e seus descendentes não se assentarão no trono. Jeconias foi levado cativo para a Babilônia no ano 597. Jeremias diz: é, pois, este homem Jeconias um vil utensílio quebrado, ou um utensílio de quem ninguém se agrada? Por que razão foram arremessadas fora, ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra de Yahvé. Assim diz Yahvé: escrevei que este homem está privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração para se assentar no trono de Davi e reinar sobre Judá. Como eu disse, José, ele era descendente de Davi, mas através de Jeconias. Está lá na genealogia de Mateus, leia a genealogia de Mateus. Mas Maria era descendente de Davi, mas não era descendente de Jeconias. O comentário prossegue. Zorobabel, que retorna para a Judéia após o cativeiro babilônio, no ano 536 a.C., era neto de Jeconias. A profecia de Jeremias se cumpre, pois Zorobabel retorna para a Judéia apenas como governador e não como rei. Quando Jeconias, que também é chamado de Joaquim, foi levado cativo, Jeremias foi revelado da terceira leva em uma visão de 2/6 de figos. Está lá em Jeremias 24, versículo 8. Bom, depois, o item 32, Matanias ou Zedequias assume o governo. Reinou em de 597 a 586 a.C. Nabucodonosor chamou Zedequias. Começou a reinar com 21 anos e reinou por 11 anos. Está aí onde está o seu reinado, em 2 Reis 24, 2 Crônica 36, e diz que ele fez mal aos olhos do Senhor. Zedequias não era um rei por direito, ele era o terceiro filho de Josias, e como Joaquim, filho de seu irmão Jeoaquim, já havia assentado no trono, Zedequias não tinha mais direito a ser rei. Ok? Foi Nabucodonosor que colocou ele lá. No princípio do reinado de Zedequias, Jeremias 27:1, ano 4º do seu reinado, que seria o ano 593 a.C., Jeremias anunciou que ele deveria se manter submisso à Babilônia, o que causou um confronto com o falso profeta Ananias. E aí ocorre a chamada de Ezequiel, né? O item 33 do material didático. Ezequiel é chamado para profeta. No 5º ano do reinado de Zedequias, no ano 592 a.C., Ezequiel estava cativo na Babilônia e foi chamado para profeta. Está lá em Ezequiel 1:2. Ele era um sacerdote e estava cativo. E também agora é chamado para profeta. Item 34. Os anciãos consultam o profeta Ezequiel. Em 590 a.C., um ano antes da revolta de Zedequias e 4 anos antes da destruição de Jerusalém, os anciãos consultaram Ezequiel. O profeta anunciou que Deus não lhes falaria pela sua rebeldia. O historiador judeu Flávio Joséfo relata a razão pela qual Zedequias não acreditava em Jeremias. Essa parte é bem interessante. Veja o que ele vai dizer. Zedequias afirmava que havia uma contradição entre a profecia de Jeremias e de Ezequiel. Ezequiel estava no cativeiro e predisse a destruição do templo. Ezequiel, que estava na Babilônia, predisse também a destruição do templo e mandou dar notícia a Jerusalém. O texto de Flávio Joséfo diz: mas Zedequias não prestou fé às suas profecias.
porque, embora se assemelhasse em todo o resto com as de Jeremias, e os dois profetas estivessem de acordo no que se referia à ruína e ao cativeiro de Zedequias, parecia que eles não combinavam nisto. Ezequiel afirmava que ele, Zedequias, não veria a Babilônia. E Jeremias sustentava que o rei da Babilônia o levaria prisioneiro para lá. Essa discordância fazia com que o rei não prestasse fé às profecias. Mas os fatos lhe mostraram a verdade, como diremos mais detalhadamente no seu tempo, né? Ou seja, ele não acredita, aí vem a revolta. É o item 35 do material didático. Esses profetas estão errados. Um diz que eu não verei a Babilônia, o outro diz que eu serei levado cativo para a Babilônia. Eu vou me revoltar contra os babilônios, porque está tudo errado nessa profecia. No 9º ano de Zedequias, que era o ano 588 da era cristã, sempre lembrando que essas datas são aproximadas, né? Este se revoltou contra o rei da Babilônia. Está lá em 2 Reis 25, versículo 1. No dia que Jerusalém foi cercada, Ezequiel recebeu a revelação da panela. E veio a minha palavra de Yahvé no 9º ano, no 10º mês, aos 10 do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei de Babilônia se aproxima de Jerusalém nesse mesmo dia e vai destruí-la, né? Bom, o item 36, Zedequias ordena a prisão de Jeremias. No ano 587 a.C., após um ano de cerco, Jerusalém está cercada, né? Zedequias ordena a prisão de Jeremias, está lá em Jeremias 32, versículo 1. O item 37, a destruição do templo e dos muros de Jerusalém, ou seja, Israel será vencido. Em 586 a.C., após 3 anos de cerco, Jerusalém foi vencida e destruída. Bom, a profecia vai se cumprir. Eu vou deixar agora para a leitura de vocês esses textos que falam da destruição. Flávio Joséfo também, ele descreve essa destruição do templo. E depois dessa citação de Flávio Joséfo, eu cito aí que a Septuaginta, ela identifica o tempo da edificação da estátua de Daniel 3. E leiam depois esse tempo, porque pelo tempo significa que Nabucodonosor levantou aquela estátua para celebrar a destruição de Jerusalém. Agora pense os judeus que tiveram que dobrar o seu joelho diante daquela estátua para celebrar a destruição de Jerusalém e do templo, né? Terrível. O item 38 diz: revelação da restauração de Israel. No ano 572 a.C., 25º ano do cativeiro de Joaquim e Ezequiel, Deus revelou ao profeta a restauração de Israel. Bom, nós sabemos que ela não aconteceu até hoje, né? Mas profeticamente vai acontecer. Bom, eu passei aí também agora um trabalho de pesquisa para vocês. Eu vou passar esse trabalho lá no grupo, né? O comentário diz: faça uma pesquisa e responda a pergunta: o que levou Israel a tornar-se um vale de ossos secos? Quer dizer, você fazer um resumo desses pecados, desde Salomão, eles enfraquecendo, tá bom? Até o momento da destruição do cativeiro babilônio. Faça isso num trabalho de 2 a 3 folhas, não precisa ser muito extenso, um artigo pequeno. Eu vou passar para vocês um arquivo chamado História de Israel, Material Didático 3, Reino Unido e Reino Dividido, artigo, para vocês poderem pegar esse arquivo e preencher o comentário de vocês, tá ok?